Oi, meu nome é Manuela Buzzi, eu tenho 20 anos e eu estou cursando a 7ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB. E no grupo de pesquisas do GEPAV, a gente desenvolveu, junto com o Martin, que foi muito, meu colaborador, e o Gilberto também, que é meu orientador, né? A gente desenvolveu essa pesquisa investigando a história ambiental e o desenvolvimento regional no sul do Parque Nacional da Serra do Itajaí, investigando o acervo através das pastas que estão no GEPAV, né? Do acervo de dados, das entrevistas, das tabulações, enfim. Então, foi ali que a gente começou a desenvolver. Temática, né, de história ambiental e desenvolvimento regional, né, na parte sul do parque, como já havia falado, e a gente investiga a evolução dessa área através do tempo. Então, através de entrevistas com as pessoas, através das tabulações, dos áudios, enfim, a gente vai a partir do que está no acervo, né? A gente vai entendendo como que ocorreu essa mudança através do tempo. Então, a gente organizou o acervo, as tabulações também, que foram feitas a partir das entrevistas, que a gente já tinha um banco de dados bem grande, só faltava mais a organização mesmo, que foi a parte que a gente estava mais focado. E a pesquisa, então, ela foi feita através dos levantamentos, né? Claro, referências bibliográficas, a gente pesquisou muito, vários artigos, dissertações já publicadas, inclusive publicações do grupo mesmo, que giram em torno dessa área de desenvolvimento regional, enfim, daquela área analisada, então foram muito importantes. Essas transcrições, enfim, foi tudo separado de acordo com a sua comunidade, para as próximas pessoas não se perderem, né, no conteúdo. Os resultados das discussões, então, né, me dizem que o acervo, né, possui 122 entrevistas em toda a parte do Parque Nacional da Serra do Itajaí, mas como a gente estava analisando a parte sul, que compreende os municípios de Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos, possui apenas 46 entrevistas nessa área, sendo a grande maioria em Botuverá. Os primeiros colonizadores, ao chegarem na região, então, eles encontraram muitas terras férteis para o plantio, muitas áreas inabitáveis ainda, muita mata nativa e muitos animais. Então, as principais atividades primárias, né, econômicas, né, elas giraram em torno da exploração da madeira, da caça, da extração do cal, da plantação de fumo, milho, feijão, enfim. E eles utilizavam essas plantações mais como produtos de subsistência. Então, para consumo próprio, enfim. Então, a partir do decorrer do tempo, eles começaram a perceber que isso poderia gerar uma renda para as famílias e começaram a plantar para realmente venda, compra e venda. Já as atividades secundárias que desenvolveram em torno do parque, então, são mais as atafonas, os engenhos de cana. Então, a partir dali, com o decorrer, né, do desenvolvimento da tecnologia, eles começaram a fazer as suas próprias maquinários, né? E ainda depois, do decorrer do tempo, começaram a vir os maquinários mais modernos, enfim, mas no início a atividade agrícola era bem complicada, assim, era bem difícil. As famílias tinham muitos filhos, assim, para ajudar no plantio, na colheita, enfim, porque não tinha condições de manter uma grande área de plantação com pouca mão de obra. Desenvolvemos, então, um quadro resumo, assim, relacionado aos 3 municípios que a gente está analisando. Então, antes da criação do parque, o município de Presidente Nereu, ele possuía muitas serrarias e plantações de fumo. Vidal Ramos possuía granjas, plantação de fumo e serrarias, e Botuverá tinha calcário, plantação de fumo, serrarias e madeireiras. E a partir da criação, então, do parque, Presidente Nereu manteve as plantações de fumo, mas houve crescimento de turismo rural. Então, restaurantes, pousadas, o sítio Vila Nova é um exemplo. Em Vidal Ramos, então, mantemos também a plantação de fumo, temos criação, produção de leite e mel, o turismo ecológico e hotelaria. Já Botuverá, então, o consumo do fumo ele perde então um pouco de relevância,
e a exploração industrial do calcário é o que mais releva no município. E chegamos como conclusão, então, que essas informações do acervo trazem uma perspectiva histórica da relação sociedade e natureza com aquela região através do tempo. Então, como foi feita essa passagem do tempo, né, que não foi de uma hora para outra e tal, as pessoas começaram a preservar mais a natureza após a criação do parque, então, porque é uma área que não pode mexer, então aprenderam a conviver com os animais, a preservar mais a natureza, a preservar os recursos hídricos da região. Então as pessoas começaram a ter mais consciência sobre a natureza, além de aprender a viver em harmonia. A Universidade Regional de Blumenau diante da tecnologia social, produção e disseminação desse conhecimento. O nosso projeto de iniciação científica tem como proposta pesquisar ações que abordem tecnologia social no ensino, pesquisa e extensão na Universidade Regional de Blumenau. A tecnologia social pode ser definida como um conjunto de métodos ou técnicas que, aliados a organizações coletivas, busquem soluções para a inclusão social e melhor qualidade de vida em âmbito local. Os objetivos consistem em identificar e mapear projetos de pesquisa e extensão e atividades de ensino que abordem tecnologia social na FURB. Identificar aspectos comuns e específicos, identificar o tipo de tecnologia utilizada, em que áreas os projetos atuam e conhecer planos de ensino referentes à tecnologia social. As atividades propostas para a realização dessa pesquisa envolvem a elaboração de um estado da arte sobre tecnologia social e universidade, a aplicação de um questionário para a pró-reitoria de pesquisa e extensão para saber se existem e quais são os projetos que abordam a tecnologia social na FURB, a pesquisa nos planos de ensino e grades curriculares de cursos de graduação e pós-graduação, entrevistas com os responsáveis pelos projetos e professores das disciplinas identificadas, análise e sistematização dos dados e respostas coletados e elaboração de relatórios. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre tecnologia social e suas aproximações com a economia solidária, a busca de projetos cadastrados no site do Sistema Integrado de Pesquisa e Extensão, a verificação das grades curriculares dos cursos de graduação no site da FURB e a formulação de um gráfico apresentando os dados coletados. Como resultados, observamos a existência de aspectos semelhantes entre a tecnologia social e a economia solidária, que buscam efetivar novas relações sociais e melhores condições de vida dos participantes dos projetos. No site do Sistema Integrado de Pesquisa e Extensão foram identificados 9 projetos com o termo tecnologia e 2 projetos com o termo tecnologia social. No âmbito da extensão, um projeto que aborda tecnologia social foi encontrado, e nas emendas dos cursos de graduação, nenhum conteúdo referente foi verificado. Através dessa iniciação científica, verificamos se a tecnologia social está se consolidando como área do conhecimento, sendo empregada em diversas localidades por universitários, docentes e discentes, e que se aproxima muito da economia solidária, por meio de experiências de desenvolvimento local e atividades de pesquisa. Mesmo assim, os dados obtidos revelam que nada ou quase nada está sendo produzido, ensinado e levado à comunidade sobre tecnologia social, que ainda tem muito a avançar nos âmbitos de pesquisa, ensino e extensão na FURB. Olá, meu nome é Suzana Peters e eu desenvolvi a pesquisa Investigando a História Ambiental do Desenvolvimento Regional do Sul do Parque Nacional da Serra do Itajaí, juntamente com o orientador Gilberto dos Santos e o colaborador Martin Garrote.
Bem, a proposta, ela aborda estudos da área do desenvolvimento regional, tendo como objeto de estudo a região do entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que é uma unidade de conservação de proteção integral, criada em 4 de junho de 2004, com 57.374 hectares, e ela abrange 9 municípios: Indaial, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Rio da Ramos, Apiúna, Guabiruba, Ascurra e Presidente Nereu. O PNSI, ele abrange parte da Serra do Itajaí e corresponde a 21% do total das áreas de proteção integral e reservas particulares de proteção natural do estado de Santa Catarina. E ele constitui-se na maior área protegida de toda a bacia hidrográfica do Itajaí. E ele também corresponde a um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica, com um alto potencial de conservação da fauna e da flora, e abriga inúmeras nascentes fundamentais para o fornecimento de água às populações da região. Então, o nosso objetivo foi investigar a história ambiental do desenvolvimento regional do território das comunidades rurais presentes no entorno do Parque Nacional Serra do Itajaí, nos municípios de Presidente Nereu, Rio da Ramos e Botuverá, que é o sul do parque. Então, para isso, foi preciso compreender as características geográficas e socioeconômicas da região, identificar na história dessas comunidades as principais atividades econômicas e quais foram os impactos socioeconômicos que elas causaram. E, por fim, identificar no contexto atual do PNSI iniciativas de desenvolvimento sustentável. Então, para isso, para a gente conseguir atingir esses objetivos, a partir da história ambiental, foram analisadas fontes bibliográficas, documentos oficiais, artigos técnicos científicos, atlas, mapas, material audiovisual, censos e indicadores de desenvolvimento sustentável, e além das 47 transcrições de entrevistas das comunidades presentes no acervo do GEPAV. Então, como resultados, foi observado que a formação dessas comunidades ocorreu com intenso contato com a natureza. Com isso, elas utilizavam-se dela para várias coisas, como a plantação de fumo, retirada de madeira para serrarias, a extração de calcário, o garimpo de ouro, a caça, a pesca e tantas outras coisas. O que essa exploração resultou? Ela resultou numa diminuição e desaparecimento de animais, mudanças climáticas, desaparecimento da flora, da floresta nativa, a diminuição da água dos rios e entre mais tantos outros. Então, com a criação do PNSI, diversas iniciativas de desenvolvimento sustentável foram implementadas. A gente tem como exemplo o turismo ecológico. E um grande exemplo disso é o projeto Acolhida na Colônia, desenvolvido em Presidente Nereu. E a gente traz ainda como exemplo o sítio Vida Nova. E lá é proporcionado ao visitante uma experiência de imersão na natureza. Lá eles conseguem aprender os processos da agricultura familiar e também aprender receitas preparadas com ingredientes locais. Por exemplo, o cará do ar. E no pôster vocês vão conseguir ver imagens do sítio. Nós 3 fomos, visitamos o sítio, os donos nos receberam muito bem, contaram do projeto para nós e nos concederam uma entrevista, concederam uma entrevista ao GEPAV. E a dona do sítio, também a dona Luzia, ela também nos presenteou, a nós 3, com um cará do ar e nós os plantamos em nossa casa. E agora, já falando de Botuverá, lá se encontra o Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, que também tem uma foto para vocês. E na comunidade do Lajeado Alto tem o Recanto Feliz. E já em Vidal Ramos tem menos coisas assim. Lá é possível encontrar um pequeno hotel, lojas de artesanato e ainda é disponibilizado a aprendizagem da técnica de bonsais e um viveiro de mudas. Então, a partir de tudo isso, a gente conseguiu perceber na formação dessas comunidades
uma estreita dependência dos recursos naturais e prejuízos resultantes da superexploração. Mas com a criação do PNSI, aumenta a conservação da natureza e a busca por um desenvolvimento mais sustentável. Obrigada! Olá, eu me chamo Juliano João Nazário e esse vídeo é referente à pesquisa História do Desenvolvimento da região do Parque Malve, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A pesquisa foi financiada pelo programa Fundes, artigo 171, e contou com a participação dos bolsistas Juliano João Nazário, Caiuan Girardi, com a colaboração Martin Stabel Garrote e com a orientação de Gilberto Friedenreich dos Santos. O objetivo da pesquisa foi investigar a história do desenvolvimento regional do território no entorno do Parque Malve, no município de Jaraguá do Sul, e tendo como objetivos específicos compreender o processo histórico de ocupação e colonização do município de Jaraguá do Sul e da região do Parque Malve, identificar na história do entorno do Parque Malve os processos de desenvolvimento local e analisar as transformações socioambientais proporcionadas pela existência e funcionamento do parque. No banner compartilhado, então, nas primeiras figuras, a figura 1, ela traz o mapa de Santa Catarina, com uma identificação em vermelho, mostrando onde fica o município de Jaraguá do Sul. E ao lado dela temos o mapa distribuído no Parque Malve, na entrada para os turistas, o mapa turístico do parque. A metodologia utilizada, então nós utilizamos fontes bibliográficas, documentos oficiais, artigos científicos, mapas e atlas. Tudo foi analisado sob a ótica da história ambiental, seguindo as linhas de raciocínio dessa disciplina, que segundo Henrique Leff é uma área da história interdisciplinar. E com isso, então, para responder o primeiro objetivo da ocupação da região, a gente remonta à presença humana na região, que ela volta a 3.000 anos atrás, com a presença dos povos ameríndios que desceram do centro do continente em direção à região sul. A principal etnia encontrada seriam os Xóclen. O modo de vida dessas culturas então era baseado em caça e coleta. Eles não fixavam residência, não desenvolveram agricultura. Avançando mais no tempo, então o primeiro contato, pode-se dizer, europeu com a região aconteceu por volta de 1546, com o navegador Cabeça de Vaca, que passou pela região em busca de terras com muito ouro, devido a lendas e algumas histórias passadas aos espanhóis pelos indígenas. Se acreditava que no centro do continente haveria terras com muito ouro e muita prata, então uma expedição em busca dessas terras passou por Jaraguá do Sul em 1546. Mas não houve nenhuma fixação, não houve colonização da região nessa época. Europeus só vieram a se instalar na região a partir de 1850, com o surgimento da colônia Blumenau, que fica próxima da cidade. E em Jaraguá do Sul, propriamente dito, só começou a ser colonizada a partir de 1876, quando Emílio Carlos Jordan toma posse das terras dotais, que pertenciam ao Conde Deu, e estabelece ali o seu primeiro empreendimento, com plantação de cana, de erva mate, com produção de farinha. E a partir de então começa-se o desenvolvimento da região. O Anselmo Carlos Schorner, ele relata o desenvolvimento da cidade de Jaraguá do Sul em 3 fases. Nessa primeira fase do Jordan até aproximadamente 1920, ele coloca como a fase de agricultura de subsistência. A partir de 1920, então, passa para a fase artesanal, que seria o surgimento das pequenas empresas, quando chega a energia elétrica na cidade, quando passa pela cidade também a ferrovia, que ajuda o escoamento da produção. E a partir de 1940, então, temos a fase industrial da cidade, que aí é quando começam a surgir as grandes empresas. Isso também inserido no contexto nacional, que é quando começa também a haver a industrialização do país. Então vai surgir ali a WEG Motores, vai surgir a Colba Motores, vai surgir a Duas Rodas Alimentícia, o Grupo Malve,
a Marisol, a partir de então começa a surgir essas grandes empresas. E é vindo de dentro do grupo Malve que vai surgir mais para frente o Parque Malve, que foi uma criação do seu Wolfgang Weg, que era dono da Malve Malhas na época. A empresa da família Weg, ela começou como uma queijaria, como um açougue, passou por posto de gasolina até se tornar uma malharia. E dessa malharia então vai surgir o parque propriamente dito. A área que o parque se encontra, ela na época se encontrava totalmente desmatada. A parte plana do parque eram arrozeiras e a parte em volta, onde tem os morros, eles estavam totalmente desmatados. Mais abaixo no banner então tem o mapa da colonização de Jaraguá do Sul, em verde ao norte do município existem as terras que pertenciam à companhia de colonização da Dona Francisca, que seria hoje a cidade de Joinville. Em amarelo, no sul, existiam as terras do Império, que foram cedidas à colonização da companhia colonizadora sediada em Blumenau. E ao centro, em vermelho, então tem as terras dotais que pertenciam ao Conde de U, que foram repassadas ao Emílio Carlos Jordan. Exatamente no centro dessa parte vermelha do mapa, das terras que pertenciam ao Conde de U, que se localiza o Parque Malve. Ao lado, então, tem o mapa de lotes, a partir do começo dos anos 900. Ao centro do mapa existe um encontro de 3 rios, no lote 16. E é nesse ponto, então, que se encontra o Parque Malve hoje. O parque, propriamente, foi criado em 1976. Ele faz parte de uma ideia que já havia se propagando pelo mundo, da criação de parques particulares. O Sr. Wolfgang Weg viajava à Europa e ele acabava tendo contato com essas ideias, então ele resolve implementar e criar o parque aqui, com objetivos estéticos no momento. O parque ele conta com mais de 1 milhão de metros quadrados, com 35 mil árvores atualmente, entre nativas e exóticas. Desde no processo de criação do parque, não foi uma preocupação do Sr. Wolfgang estar plantando somente árvores nativas, na época também não se pensava muito nisso. No outro lado, então, na figura 5, então temos a imagem do parque 10 anos após a sua criação. É possível fazer um paralelo com a figura logo ao lado, que é a figura 6, que mostra o parque já nos anos 2000. Dá uma ideia de como mudou a região. Como o parque na figura 5 é possível ver os morros já sem vegetação, ainda sem vegetação, e as lagoas que tinham pouco tempo que tinham sido criadas. Na figura 6 os morros então, já foram ocupados por árvores, por plantas, as lagoas já com plena vida, né, dentro delas. Na figura 7 a gente tem a imagem do restaurante que fica no interior do parque, e isso se coaduna com o que nós conseguimos identificar, que é o comércio local se beneficiando também do parque. Apesar do parque ele ter o próprio restaurante, várias outras lanchonetes acabaram abrindo perto do parque. Existem postos de gasolina perto do parque também, outras lojas que acabam se beneficiando do fluxo de visitantes. O parque propriamente ele também colabora com o bem-estar da população, que pode utilizar o parque como área de lazer. Dentro dele existem um complexo esportivo, existem quadras de futsal, de vôlei, de futebol de areia, o próprio espaço para fazer corrida, para fazer caminhada. Em algumas épocas do ano é liberado a pesca nas lagoas. Existe uma pista de bicicross dentro do parque. Existem trilhas para se andar nos morros dentro do parque. Isso acaba atraindo muitos visitantes e com isso cooperando com o comércio local da cidade e da região. Foi uma das nossas conclusões. Então nós podemos dizer que o parque ele também gerou melhorias na qualidade da vida da população ao servir como ambiente para a prática de exercícios físicos e como conservação para plantas e animais, colaborando direta e indiretamente com os serviços ecossistêmicos.
Ou seja, o parque ele acaba ajudando tanto os animais, tanto as plantas, quanto as pessoas que se beneficiam dele. E a cidade, o desenvolvimento da cidade também se beneficia dele ao trazer turistas para a cidade e também ao proporcionar lazer para os seus moradores. Seria isso. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Caiuan Girardi, sou acadêmico de Ciências Sociais pela FURB e junto com Juliano João Nazário, acadêmico do curso de História, coordenados pelo professor Gilberto dos Santos e Martin Estebel Garrote, todos fazendo parte do Grupo de Pesquisa de História Ambiental do Vale do Itajaí, o GEPAV, realizamos a pesquisa no ano de 2019 e 2020, intitulada História, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Região do Parque Malve em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Essa pesquisa é financiada pelo Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, o Fundes, o artigo 171, do Estado de Santa Catarina, através do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o UNIEDU. O estudo ele trata a temática da sociedade e meio ambiente, investigando a história ambiental e o desenvolvimento regional de um território privado que acabou se tornando um parque, conhecido como Parque Malve. A região pesquisada situa-se às margens do rio Jaraguá, um dos afluentes do rio Itapocô, o principal rio que corta a cidade de Jaraguá do Sul. O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar a história do desenvolvimento regional das populações que vivem próximas ao parque, no entorno do parque. E os objetivos específicos foram compreender o processo histórico de ocupação e colonização do município de Jaraguá do Sul e da região do Parque Malve, identificar na história do entorno do Parque Malve os processos de desenvolvimento local e analisar as transformações socioambientais que acabaram sendo proporcionadas pela existência e funcionamento do parque. Na figura número 1, a gente consegue observar a colonização de Jaraguá do Sul, o mapa de colonização, onde o território em vermelho fazia parte da colônia Jaraguá. O território em amarelo era terras do estado, da província de Santa Catarina. E o território em verde fazia parte da colônia Dona Francisca. A metodologia que foi utilizada é uma proposta de pesquisa de base na área de concentração das ciências sociais aplicadas, tendo como uma disciplina o desenvolvimento regional ou ciência regional e a abordagem teórica e metodológica da história ambiental. Os procedimentos de coleta de dados consistiu no levantamento de dados secundários, utilizando fontes bibliográficas, especialmente as regionais, documentos oficiais, artigos técnicos científicos, jornais, censos econômicos, atlas e mapas. Os dados coletados foram organizados buscando responder os objetivos específicos determinados, e os resultados encontrados foram analisados através da abordagem teórica e metodológica da história ambiental. Na figura 2, a gente consegue visualizar o mapa de Santa Catarina e em vermelho está o município de Jaraguá do Sul, que faz parte da região do Vale do Itapocu. E na figura 3, nós temos um mapa dos lotes de terra na época da colonização do final do século XIX e início do século XX. Os resultados que foram obtidos através dessa pesquisa é que Jaraguá do Sul sofreu uma influência migratória e econômica do processo de colonização de Joinville e Blumenau, levando em consideração que a cidade de Jaraguá, onde está Jaraguá do Sul, se localiza Jaraguá do Sul, estava praticamente no meio dessas duas cidades, onde antigamente era a colônia Dona Francisca e a colônia Blumenau. O Parque Malve ele se encontra onde se localizavam os lotes 122 e 126 em 1877, lá da figura 3. E em 1891, as terras dotais foram colonizadas pelo Estado através do Departamento de Terras e Colonização, que estava sediado na cidade de Blumenau e antiga colônia Blumenau. Na primeira década do século XX, recebeu um ramal da Estrada de Ferro que acabou desencadeando uma transformação socioeconômica na região. Nesse momento, a cidade e a região passou de uma fase agroexportadora
para artesanal, com o surgimento de pequenas empresas. Em 1960, o município se insere na economia nacional, com empresas do ramo têxtil, alimentício e metal mecânico, que se destacam também internacionalmente. Uma dessas empresas é a Malve, que é do ramo têxtil, é conhecida por toda a sua responsabilidade socioambiental. E na história do desenvolvimento regional do Parque Malve, que foi criado pelo grupo, identificaram-se fatores como a industrialização do município, que acabaram contribuindo para a criação do parque em 1976. Na figura 4, nós podemos ver uma foto aérea do parque, uma foto atual, e na figura 5, um turístico do Parque Malve. O Grupo Malve ele é responsável pelo parque e também foi influenciado pela Revolução Ambiental que ocorria naquela década. Em 1976, Jaraguá do Sul era carente de áreas verdes destinadas ao lazer e ao bem-estar social, e o parque atende diversas necessidades que surgiram com o processo de urbanização e industrialização do município. Principalmente na década de 70 e 80, teve uma imigração, uma segunda leva de imigração muito grande de pessoas do Brasil inteiro que estavam em busca do trabalho. E, inicialmente, o território, então, que era destinado ao cultivo de arroz, acabou passando por uma área reflorestada, com espécies nativas da Mata Atlântica e exóticas, onde ele acabou fazendo com que a cidade de Jaraguá do Sul, que até então carecia de uma estrutura que incentivasse diversos esportes amadores e profissionais, e o lazer para a comunidade e também o bem-estar social. Além disso, não podemos deixar de ressaltar a criação de museus e do mausoléu, que acaba fomentando e preservando a cultura na região. O seu surgimento resulta de um desejo particular da família Veig, que é proprietária da empresa Malve, do grupo Malve, e que é fundamental para o desenvolvimento humano e conservação ambiental da região. Boa tarde a todos. Eu sou Iago de Souza e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Ação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. O trabalho foi desenvolvido dentro do laboratório GEPAV, Grupo de Pesquisas de História Ambiental do Vale do Itajaí, pelo bolsista Iago de Souza, acadêmico da 8ª fase do curso de História, e pela orientadora Estela Maris Martins Cruz Castelo de Souza Nemetz. O objetivo geral é compreender a atuação do Comitê do Itajaí como agente de desenvolvimento regional. Metas. Como no slide, analisar o processo de criação do Comitê do Itajaí, levantar as ações desenvolvidas pelo Comitê do Itajaí, identificar e analisar impactos gerados pelas ações do Comitê do Itajaí no meio ambiente e no desenvolvimento regional. Metodologia. A presente pesquisa propõe-se a uma análise quantitativa e qualitativa. Assim construiu-se um banco de dados, onde as atas do Comitê do Itajaí entre 1998 e 2018 foram catalogadas. Os critérios foram estabelecidos levando em consideração a representatividade dos assuntos dentro do comitê. Por fim, estes dados foram entrecruzados com a bibliografia existente. Resultados e discussão. Como no slide, o trabalho analisou a criação e a consolidação do Comitê do Vale do Itajaí enquanto agente de desenvolvimento regional. Este foi fundado com base na Lei Federal 9.433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. A sua consolidação na esfera regional deu-se por meio da criação da Agência de Águas, que teve papel decisivo na articulação institucional do Comitê do Itajaí, pois a agência tornou-se um braço executivo do comitê. Como no slide, levando em consideração as articulações com instituições públicas e privadas e os papéis de gerenciador e mediador de conflitos do comitê, ou seja, como um instrumento responsável pela descentralização de políticas sociais com o intuito de minimizar os efeitos da ineficiência das políticas públicas e que valoriza poderes locais promovendo a participação dos cidadãos na gestão pública, o que em outras palavras se traduz no conceito de governança. Os principais temas abordados foram o plano de recursos hídricos, usuários de água e seu cadastro, cheias e barragens e implementação da usina hidrelétrica de Salto Pilão. Dentre esses temas, as questões mais recorrentes são 3. A primeira delas é a Semana da Água.
A mesma é, de modo geral, promovida pelo Comitê em parceria com municípios, universidades, agências de água e Projeto Piava. Existe uma temática específica para cada semana, como, por exemplo, a preservação da mata ciliar e o uso consciente da água. Embora a Semana da Água seja realizada desde o início das atividades do comitê, cabe destacar que o Projeto Piava é representativo, visto que o mesmo passou a ser responsável pela realização da Semana da Água, e também é uma importante fonte de financiamento para o comitê. Os resultados da Semana da Água, comparando entre 1999 e 2005, demonstram que o número de participações saltou de 76 mil em 1999 para 500 mil. Ou seja, entre a primeira Semana da Água ocorrida em 1999 e a de 2005, houve um aumento de 6,5 vezes no que se refere à interação com a sociedade. Em outras palavras, indicam que as ações do comitê neste quesito têm se tornado mais efetivas com o passar do tempo, tornando-se uma instância de governança que contribui com o desenvolvimento regional através da educação ambiental, que é um dos objetivos da Semana da Água. O segundo tema mais recorrente é a contenção de cheias. As cheias na bacia do rio Itajaí são eventos associados a desastres naturais hidrológicos extremos, como escorregamentos de massa, enchentes e secas, com uma categoria de problemas relativos à água. Nesse sentido, o comitê atuou por meio da Agência de Águas e também do projeto Piava para a manutenção do sistema de telemetria que mede o volume de chuva, tornando a previsão do nível da água que o rio vai chegar mais precisa, possibilitando assim ações antes do evento. Além disso, a manutenção de barragens, como a barragem norte, possibilitou que se tenha certo controle sobre o volume de água do rio durante as cheias. A outra medida que se destaca é o plano de recursos hídricos, pois, embora questões como o cadastramento de usuários de água, bem como a outorga do direito do uso da água, tenham ocorrido antes do plano, é com este que se passa a regulamentar de forma a atender às necessidades do desenvolvimento regional, pois, em Santa Catarina, possui esse enquadramento, mas estava defasada, não considerando a legislação que está em vigor, por isso é preciso reenquadrar. Dessa forma, segundo o Plano de Recursos Hídricos, a outorga de direito de uso da água tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água. Para assegurar esse controle, existem critérios que referem-se tanto à captação de água, orientados pela quantidade de água disponível, quanto aos lançamentos nos corpos de água, orientados pela qualidade de água desejada para o corpo receptor estabelecida pelo enquadramento. O controle da quantidade e da qualidade passa pelo enquadramento dos corpos de água que compõem a bacia. Nesse sentido, como gestor de recursos hídricos, cabe ao comitê adequar a gestão dos recursos às necessidades atuais. Dessa forma, o comitê contribui não só com a preservação e o uso consciente da água, mas também com a economia do Vale do Itajaí, propiciando um desenvolvimento regional sustentável. No entanto, cabe colocar que, embora o comitê cumpra com seu papel, ele não é o único responsável pelo processo. Sendo assim, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para, de fato, atingir a sustentabilidade. Considerações finais. Durante as análises, o que se pôde notar foi que, da fase de implementação do comitê de 1998 até o ano de 2018, as discussões tornaram-se mais complexas e dinâmicas. Este aprofundamento pode ser atribuído a diversos fatores, entre eles a articulação institucional e as ações em relação à educação ambiental. Levando em consideração a Semana da Água, bem como as ações do Projeto Piava, as ações do comitê referentes à prevenção de cheias indicam que essa demanda, assim como a educação ambiental, não estavam sendo supridas pelo Estado, que, como solução para a gestão de recursos hídricos, por meio da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, que estabelece uma política nacional de recursos hídricos, criou instâncias que possibilitaram o exercício da governança a nível regional. Assim, o comitê mediou os interesses buscando garantir um desenvolvimento regional sustentável.